Olá, pessoal. Vamos continuar, vamos para a segunda parte desta aula, tá? E terminamos a primeira parte, né? Vendo que para nós não cometermos o plágio, temos sempre que fazer citações. E existem dois tipos de citações: citações diretas e citações indiretas. Nesta parte da aula, vamos estudar as citações diretas, tá certo? Então vamos lá. O que é uma citação direta? Citação direta é quando eu vou mencionar a fala de um autor na íntegra no meu trabalho. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos supor que eu estou pesquisando sobre hipertexto e eu leio um artigo de Marcuski falando sobre o conceito de hipertexto. Então, eu acho aquela definição de 3 linhas maravilhosa, tá? Então, eu vou pegar aquela fala de Marcuski com 3 linhas, com a definição na íntegra, do jeito que ele falou, sem modificar uma única letra, e vou citar no meu trabalho. Isso é uma citação direta. É quando eu utilizo a fala de um outro autor na íntegra, sem modificar uma única letra, uma única palavra. É uma citação direta. Isso é uma citação direta. Existem dois tipos de citações diretas. Existem citações diretas com até 3 linhas e citações diretas com mais de 3 linhas. Tem alguma diferenciação, Silvio? Tem. Existe uma diferenciação na forma como você vai colocar essa citação no seu trabalho. Então vamos lá. Vamos estudar cada uma dessas citações diretas, tá? Citações diretas com até 3 linhas, tá? Esse tipo de citação com até 3 linhas ficam dentro do corpo do texto. É necessário eu colocar aspas no começo da citação e no final da citação. Obrigatoriamente, eu tenho que mencionar o sobrenome, ou seja, o último nome do autor, o ano da publicação e a numeração da página. Não pode faltar nenhum desses elementos, tá? Vamos ver aqui, tá certo? Uma citação direta, tá? Lembrando, existem citações diretas com até existe citação direta com até 3 linhas e com mais de 3 linhas. Aqui, essa citação que eu estou colocando aqui, ela tem até 3 linhas, tá? Ela tem 3 linhas. Porém, como não está no Word, está no PowerPoint, ela fica com mais de 3 linhas. Porém, quando eu coloco no Word, ela fica com 3 linhas, tá certo? Então vamos lá. Citação com até 3 linhas, tá? Percebam, tá certo? Obrigatoriamente eu coloco o último nome do autor, ou seja, o sobrenome da autora, ano da publicação e a numeração da página. Citação direta com até 3 linhas, obrigatoriamente eu coloco aspas no começo e aspas no final. Não pode faltar nenhum desses detalhes, tá certo? Sobrenome do autor, ano da publicação e a numeração da página. Aspas no começo da citação e aspas no final, tá certo? Lembram daquilo que nós vimos, tá? Na última aula, tá? Eu posso informar o sobrenome do autor antes da citação. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou mencionando o sobrenome de Ângela Paiva Dionísio antes da citação. Então, ó, o sobrenome dela fica fora do parênteses, tá certo? E aqui, ó, começa a citação. Mas eu também poderia mencionar o sobrenome dessa autora no final da citação. Percebam que é a mesma citação dela. Só que aqui eu optei por mencionar o sobrenome da autora no final da citação. Então fica, ó, Dionísio. Quando eu menciono o sobrenome do autor ou autores no final da citação, o sobrenome deles fica dentro do parênteses, juntamente com o ano da publicação e a numeração das páginas. Silvio, é obrigatório tudo isso? Tudo isso, tá? Citação com até 3 linhas. Obrigatoriamente,
aspas no começo da citação e no final da citação. Sobrenome do autor, ano da publicação do trabalho e, obrigatoriamente, a numeração das páginas, tá? Sempre sempre comentar a citação. O que é isso, Silvio? Tá, gente? Eu não posso produzir um trabalho somente com citações diretas. Então, depois da citação, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um comentário crítico. Como assim, Silvio? Eu vou citar a fala de um autor e depois da citação eu tenho que comentar. Ou seja, é necessário fazer um comentário crítico meu. É obrigatório? É obrigatório. Tá? Então eu coloco, ó, segundo Silva, Souza e Cipriano, e aqui tem uma citação com o contexto do que vem a ser, com o conceito do que vem a ser um texto multimodal. Então, ó, citação direta com até 3 linhas, sobrenome dos autores, ano da publicação, numeração da página, e a citação, ó, no começo, aspas, e no final, aspas. Porém, depois da citação direta, eu tenho que fazer um comentário crítico meu, ou seja, eu vou dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras, paráfrase. Depois da citação, eu vou colocar alguma conjunção de conclusão, ó, nesse sentido, nessa perspectiva, diante dessa perspectiva, diante dessa acepção, nessa conjectura, desse modo, dessa maneira, vírgula, e logo em seguida eu vou defender a mesma ideia da citação, ou seja, eu vou dizer a mesma coisa que o autor está dizendo naquela citação direta, mas com as minhas palavras. Vamos ver como é que fica? Aqui, ó, tem a citação de Silva, Souza e Cipriano. Então, eles dizem, ó, o texto multimodal consiste em uma construção textual calcada na conexão, união de elementos provenientes de diferenciados registros da linguagem. Eles são pautados na junção de elementos alfabéticos e imagéticos. É uma citação, com até 3 linhas, tá? Lembrando, tá? Aqui no PowerPoint está com mais de 3 linhas, mas se eu transferir para o Word fica com 3 linhas. Então, ó, depois da citação, eu coloco uma conjunção de conclusão nessa perspectiva, vírgula. O texto multimodal é resultante da combinação de elementos oriundos de diferentes formas da linguagem, mais especificamente o entrelaçamento de enunciados escritos e elementos imagéticos visuais. Percebam que, no meu comentário crítico, eu estou dizendo a mesma coisa que os autores estão dizendo, porém, eu estou dizendo com as minhas palavras, tá? Então, percebam, eu fiz uma citação direta com até 3 linhas e logo em seguida eu fiz um comentário crítico meu. Silvio, isso é obrigatório? É obrigatório. Por quê? Porque eu não posso construir um texto repleto de citações diretas e não comentar nenhuma delas. Todo trabalho acadêmico ele tem que conter citações diretas ou indiretas, mas também tem que ter o meu comentário crítico. Então, sempre depois de uma citação direta, seja a citação direta com até 3 linhas ou com mais de 3 linhas, obrigatoriamente eu preciso fazer um comentário crítico meu. Tá certo? Aquele mesmo esquema, gente, ó. A citação está aqui, ó. Citação direta com até 3 linhas, obrigatoriamente eu tenho que colocar aspas no começo da citação e no final da citação. Para que isso? Para demonstrar que não é um texto meu, não é uma fala minha, mas é uma fala de outro autor. Obrigatoriamente, eu tenho que mencionar o sobrenome do autor ou autores, ano da publicação e a numeração da página, tá? E aquele mesmo esquema. Se eu informo o sobrenome do autor ou os sobrenomes dos autores, antes da citação, como eu estou fazendo aqui, ó, o sobrenome do autor ou dos autores aparece fora do parênteses, tá? Se eu escolher mencionar o sobrenome dos autores no fim da citação, o sobrenome deles aparece dentro do parênteses. Observem que eu comecei a citação
E ela termina aqui, ó, onde termina as aspas. E aqui, ó, eu informei o sobrenome dos autores no fim da citação. Então, quando eu coloco o sobrenome dos autores no fim da citação, o sobrenome deles vem para dentro do parêntese, junto com o ano da publicação e a numeração das páginas. Depois vem lá ó, o meu comentário crítico. Eu coloco uma conjunção de conclusão, vírgula, e vou fazer o meu comentário crítico. O que é esse comentário crítico? Eu vou defender a mesma ideia dos autores, dizer a mesma coisa que eles dizem, só que com outras palavras. Ou seja, paráfrase, tá? Existem também as citações diretas com mais de 3 linhas, ou seja, de 4 linhas em diante. Isso muda alguma coisa, Silvio? Modifica, sim, tá? As citações citações diretas com mais de 3 linhas, elas não aparecem dentro do corpo do texto. Elas aparecem em um parágrafo diferente, com reco de 4 centímetros à esquerda, sem espaçamento, sem aspas e com fonte 10. Bora lá, vamos ver como é que fica, tá? Percebam, aqui, ó, é uma citação também, ó, de Silva, Souza e Cipriano. Percebam que essa citação, ela está no Word e ela tem mais de 3 linhas. Então, como é que eu faço? Ó, eu coloco o sobrenome dos autores, ano da publicação, numeração da página e a citação, ela aparece com reco de 4 centímetros à esquerda, fonte 10 e sem o espaçamento, tá? Silvio, essa citação direta com mais de 4 linhas, eu preciso fazer o comentário crítico? Também, tá? Depois da citação direta, aí eu vou lá, ó. Desse modo, coloco uma conjunção de conclusão, vírgula, e vou fazer lá o meu comentário crítico. É obrigatório. Qualquer citação direta, seja uma citação direta com até 3 linhas ou uma citação direta com mais de 3 linhas, é obrigatório eu fazer o meu comentário crítico. Percebam que eu vou dizer aqui no meu comentário crítico a mesma coisa que os autores dizem na fala deles. Porém, eu estou fazendo esse meu comentário crítico defendendo a mesma ideia, mas com outras palavras, com as minhas palavras. Exemplo 2. A mesma coisa, gente, tá? Ó. Eu vou colocar uma citação. Silva, Souza e Cipriano, 2015, apresentam o conceito de texto multimodal. Então, se essa citação ela tem mais de 3 linhas, eu vou lá colocar, ó, formatar, lá no Word, formatar, reco de 4 centímetros à esquerda, tá certo? Lembrando-se, tá? Essa citação direta com mais de 3 linhas. Quais são os elementos obrigatórios? Sobrenome dos autores, ano da publicação e a numeração da página. Se a citação é direta, eu sempre tenho que mencionar a numeração da página, tá certo? E colocá-la com reco de 4 centímetros à esquerda, com fonte 10 e sem espaçamento. Silvio, na citação direta, com mais de 3 linhas, eu não preciso colocar entre aspas? Não. Por quê? Porque na citação direta com mais de 3 linhas, você vai colocá-la num parágrafo com reco de 4 centímetros e com a fonte menor. Então, isso já informa que é uma citação direta. As aspas são necessárias para informar o leitor que aquela fala não é sua. Então, com até citação direta com até 3 linhas, elas aparecem entre aspas. Citações diretas com mais de 3 linhas, como aparecem, tá? Com esse reco de 4 centímetros à esquerda, fonte 10 e sem o espaçamento, isso por si só já sinaliza que é uma citação direta, que aquela fala não é sua. Citação indireta. Nós vamos trabalhar esse conceito no próximo vídeo.